Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós iremos continuar falando sobre os animais vertebrados. E nós vimos e vem estudando que os animais vertebrados, eles são divididos em 5 classes: anfíbios, peixes, répteis, mamíferos e aves. Nós já estudamos as classes dos anfíbios, os répteis, os peixes, e agora a tia vai falar para vocês sobre a classe das aves, tá certo? Então, abram o livro de vocês na página 228. E aqui nós iremos falar sobre as aves. Nós temos aqui uma introdução. Cláudia observou uma ave em seu quintal e a fotografou. Temos aqui, né? Que é uma andorinha do rio. Então, o que aconteceu? As aves, como a observada por Cláudia, são animais vertebrados, que se caracterizam principalmente por possuir penas. Os membros anteriores desses animais são modificados, formando asas, o que permite a maioria deles voar. As aves, elas constituem um grupo diversificados. Elas auxiliam na polinização de flores, na dispersão de sementes e no controle biológico de muitas espécies. E aqui a gente vai ver alguns exemplos, tá? Temos aqui aves como a gralha azul, o sabiá preto e o tucano. São espécies que o quê? Que auxiliam na dispersão de sementes. Ao se alimentar delas ou transportá-las no seu próprio corpo, essas aves deixam as sementes cair ou regurgitam-nas, tá? E o que é isso, tia? Eles expelem ou vomitam essas sementes. Nós temos, né, algumas aves que auxiliam no controle biológico de espécies, predando pragas da agricultura, por exemplo. Além disso, alimentam-se de insetos que corroem a madeira das árvores, retiram do ambiente insetos vetosos de doenças, alimentam-se de escorpiões, de aranhas, de vespas, de roedores e de serpentes e mantêm essas populações em equilíbrio. Um exemplo dessas aves, né, é o gavião, tá? E nós temos o beija-flor, que é um exemplo de ave que poliniza as flores. Ao se alimentar de néctar de diferentes flores, essa ave distribui grãos de pólen entre elas, auxiliando na sua reprodução. Na ausência de agentes polinizadores, alguns vegetais correm o risco de se extinguir. Virando a nossa página 229, nós iremos falar da classificação dessas aves. Então, nós temos aqui, observe as fotografias das aves apresentadas nessa página. Nós temos um bem-te-vi, nós temos um galo, tá? Nós temos uma coruja, gansos e nós temos uma ema. E aí, você deve ter notado que são aves diferentes umas das outras, com certeza, né? As aves, elas são classificadas em várias ordens, gente, como passeriformes, galiformes, estringiformes, anseriformes e reiformes, tá? E a gente vai ver cada uma dessas características e ver algumas espécies de animais que são classificadas em cada uma dessas ordens, tá certo? Vamos lá. Primeiro, os passeriformes. São aves cujo tamanho varia de pequeno a grande porte. A forma do bico também é variável. As asas, elas podem ser curtas ou arredondadas, ou longas e pontudas. E a cauda pode ser ou muito curta ou muito longa. Os pés são adaptados para empoleirar. Exemplo, né? Nós temos o bem-te-vi, o João de Barro, a andorinha, o sabiá, certo? Nós temos a classe gauliformes, que são aves cujo tamanho varia de pequeno a grande porte. O bico é curto e curvo e as asas são curtas e arredondadas. São capazes de realizar voos rápidos e de curta distância. Os pés são adaptados a correr e a ciscar, e o tamanho da cauda varia de curto ou muito longo. E nós temos como exemplo o galo,
o peru, tá? A codorna. Nós temos outra classe de classificação dessas aves, né? Stringiformes são aves noturnas e predadoras. A cabeça é grande e arredondada, o bico é curvo na extremidade, os olhos são grandes e voltados para frente do corpo e os pés apresentam garras. Nós temos como exemplo a coruja, né? Outra classificação dessas aves, anseriformes, são aves aquáticas ou semi-aquáticas. O bico é largo e possui sulcos que permitem a filtração do alimento presente na água. Possuem 3 dedos unidos por membranas que lhes permitem nadar. Temos como exemplo patos, marrecos, o ganso. E nós temos uma última classe, que é os reiformes, que são aves grandes, com asas reduzidas, condições que não lhe permitem voar. Possuem 3 dedos em cada pé. Nós temos como exemplo o avestruz, a ema, tá certo? E aí nós vamos falar da estrutura, né, do corpo das aves. A estrutura do corpo das aves ela é relativamente uniforme. No entanto, há diferença na coloração, no tamanho e no formato de alguma delas. Nós temos aqui como exemplo, né, uma águia, tá? A gente vai falar da estrutura do corpo dessa águia. Nós temos aqui a asa, os olhos, a narina, temos as pernas e os pés, e nós temos aqui a presença de penas. Então, a presença de penas é uma característica exclusiva das aves. Elas são importantes para o revestimento, para manter o corpo aquecido e para protegê-lo, além de participarem da flutuação e do voo. O bico dessas aves é importante na captura de alimentos, gente, na defesa e na construção de ninhos, e também usada para alisar as penas. Seu formato reflete em hábitos alimentares de cada espécie. E nós temos as pernas e os pés, que são revestidos por escamas córneas, e o formato de pé reflete os hábitos de cada espécie, certo? Diferente do grupo dos animais estudados até agora aqui nesse capítulo, gente, as aves, elas são animais endotérmicos, certo? As aves, elas apresentam uma variedade de hábitos alimentares, podendo ser herbívoros, carnívoros ou onívoros. E o formato do bico de uma ave, ela reflete o tipo de hábito alimentar de cada espécie. Aves como o beija-flor têm o bico fino e longo que auxilia a se alimentarem no néctar das rosas, das flores, tá? E como é o sistema digestório dessas aves? Ele é modificado em relação ao dos outros vertebrados, tá? E apresentam órgãos que assumem papel de processar os alimentos. E aqui nós temos uma representação do sistema digestório das aves, certo? A gente vê aqui, ó, que tem o papo, a moela, o fígado, o pâncreas, o intestino delgado, o reto, a cloaca, né? E o proventrículo. Esse proventrículo, gente, é localizado logo após o papo e tem função química liberando ácido e enzimas sobre o alimento. O papo é o órgão onde o alimento é armazenado e umedecido, né? Nós temos a moela, que localiza-se após o proventrículo, apresenta paredes musculares espessas e contém partículas sólidas engolidas pelas aves, que auxiliam a triturar esses alimentos. E aí nós temos o fígado e o pâncreas, que são órgãos produtores de enzimas e outras substâncias que auxiliam na digestão. O sistema respiratório dessas aves também é modificado em relação ao dos outros vertebrados. Ele possui adaptações para o voo e para as trocas gasosas, né? E nós temos aqui a representação do sistema respiratório das aves. Temos aqui a ilustração, página 231. E nós temos aqui, por ordem, né? Tem a numeração e tem cada parte desse sistema ilustrado por uma letra, certo? Então, vamos lá. Na respiração das aves, o ar entra pelas narinas, que é aqui representado pela letra A, passa pela traqueia, representada pela letra B, e pelos brônquios, representado na letra C. E enche os sacos aéreos posteriores, que está aqui na letrinha D. Do saco aéreo posterior, o ar vai para os pulmões, que está aqui na letrinha E, onde ocorrem as trocas gasosas.
Em seguida, o ar sai dos pulmões para os sacos aéreos anteriores, que está aqui na letrinha F. O ar que está nos sacos aéreos anteriores, ele vai para os brônquios e segue para a traqueia até ser eliminado pelas narinas. Os pulmões das aves, gente, são proporcionalmente menores do que os dos mamíferos, e esses órgãos se ligam a sacos aéreos. Estruturas que atuam como reservatório de ar nesses sacos não ocorrem as trocas gasosas, certo? O sistema circulatório das aves é formado por um coração com 4 câmaras e uma rede de vasos sanguíneos distribuído pelo corpo desse animal. Página 232. E aqui nós temos, né, a representação da circulação sanguínea dessas aves. O sangue o sangue pobre em gás oxigênio que vem do corpo entra pelo átrio direito. O sangue segue para o ventrículo direito e é encaminhado aos pulmões para ser oxigenado. O sangue rico em gás oxigênio proveniente dos pulmões entra no átrio esquerdo e o sangue ele é bombeado para o ventrículo esquerdo e segue para o corpo, tá? Falando, gente, do sistema nervoso dessas aves, a parte do cérebro que controla os olhos são bem desenvolvidas, permitindo uma visão aguçada. Algumas espécies, como as corujas, possuem um globo ocular grande ou são capazes de enxergar tão bem à noite quanto de dia. Outras aves, como as águias e os falcões, elas podem enxergar presas a grande distância. Algumas espécies, elas possuem audição bem desenvolvida, podendo localizar sua presa somente pelo som emitido, mesmo que esteja muito distante. O olfato é pouco desenvolvido, com exceção de algumas aves, como o kiwi e o urubu, que podem sentir cheiro do alimento a grande distância. O sistema excretor, gente, dessas aves é formado por 2 rins, responsáveis por filtrar o sangue e formar a urina. Após formada, ela é direcionada até a cloaca, enquanto grande parte da água nela contida é reabsorvida pelo corpo. Ocorre assim a formação de uma pasta branca, característica dos excretomentos das aves. Tanto fezes quanto a urina são eliminadas por meio da cloaca. As aves elas podem se locomover de 3 maneiras: andando, nadando ou voando. As aves elas apresentam adaptação para cada tipo de locomoção, né? Nem todas as aves caminham, nadam e voam. Algumas caminham, outras nadam, né? E outras voam, tá certo? O voo, gente, dessas aves trouxe uma série de benefícios, como a locomoção em busca de alimento ou para a fuga dos seus predadores. Para voar, gente, as aves elas apresentam uma série de adaptações estruturais e fisiológicas, tá bom? E aí nós temos exemplos, página 234. Asas e corpos possuem formato aerodinâmico, permitindo a passagem do ar com o mínimo de resistência. As asas promovem o impulso e a sustentação durante o voo e a aterrissagem. Aí nós temos os ossos externos e os músculos peitorais. As aves possuem o osso externo achatado, o que permite a inserção de grandes músculos peitorais, utilizados para mover as asas durante o voo. Aí a ausência da bexiga urinária, não existe a retenção de urina, que é eliminada assim que é produzida. Ao mesmo tempo, o mesmo ocorre com as fezes. Isso ajuda a reduzir a massa corpórea dessas aves. As penas possuem diferentes formatos que auxiliam na sustentação da ave no ar e nos movimentos durante esse voo. Os ossos pneumáticos são ossos leves, que fazem parte do esqueleto das aves. Alguns deles possuem espaços em seu interior preenchidos por ar, o que diminui a sua massa. E nós temos os sacos aéreos, que melhoram a eficiência das trocas gasosas, além de deixar a ave com menor densidade, tá certo? Então, a gente viu até aqui sobre esses animais vertebrados que são as aves. Na nossa próxima aula, a gente vai dar continuidade falando sobre a reprodução dessa ave, tá? E aí, a gente fala da reprodução dessa ave e vamos falar da última classe desses vertebrados, que são os mamíferos, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Grande beijo, bons estudos!